Boa noite, igreja. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa série de Atos. A gente estava trabalhando Atos no capítulo 17, a gente fez uma pausa no final de semana por conta da Páscoa. Tivemos eventos na sexta, no domingo, então foi um final de semana muito especial. E agora nós damos continuidade a Atos do capítulo 18, do versículo 1 a 17. Peço, irmãos, que estejam abrindo suas Bíblias para acompanhar. E diz assim a palavra do Senhor: Algum tempo depois, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa, Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: Vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente. De agora em diante, pregarei aos gentios. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: Não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galho se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas, assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse: Ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas como se trata apenas de uma questão de palavras e nomes da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Pai eterno, muito obrigado pelas tuas santas escrituras, Pai. Deus, ilumine a nossa mente e os nossos corações para que a gente possa compreender a sabedoria divina, Deus, a sabedoria que vem da tua palavra. Nos guie nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como nós estamos acompanhando a série de Atos na semana passada, a gente viu ali toda a trajetória da segunda viagem missionária de Paulo, todo o percurso que ele fez, passou em Filipos, foi em Tessalônica, de lá ele teve que fugir, foi para Bereia. Em Bereia, os judeus descobriram que ele estava por lá, então eles enviam Paulo para Atenas, mas Timóteo e Silas, eles ficam ali em Bereia, de forma que Paulo fica em Atenas sozinho. E no último domingo a gente viu a atuação de Paulo na cidade de Atenas, né? Só para relembrar, Atenas era um centro de muita influência de termos intelectuais, era um local como se fosse a capital do mundo em termos de conhecimento naquele período antigo. Então, todo tipo de pensador, de filósofo, pertencia àquele local e de lá que saíam as grandes ideias, os grandes pensamentos do mundo. Então, Paulo se depara nessa situação, nesse local em que ele fica indignado com o que ele vê, ele fica indignado com a quantidade de idolatria que ele vê naquela cidade. E a partir daí ele tem a oportunidade de falar sobre sua mensagem no Areópago, que era um local onde eles se reuniam para ter diversos debates, um local onde diversos pensadores como esses, eles viam os debates, eles validavam
se o conhecimento era um conhecimento válido ou não. Então, Paulo ele se coloca diante dessa situação e prega com muita eloquência. Ele utiliza de toda a sabedoria possível, ele usa ganchos ali com o que eles entendiam, né? Ele falou de uma escultura de um Deus desconhecido, e a partir daí ele mostrou que esse Deus desconhecido, na verdade, era o verdadeiro Deus que criou todas as coisas, o Deus a qual nós pertencemos, o Deus a qual nós estaremos diante dele no dia do juízo. Então, Paulo deixou de forma muito clara aos seus ouvintes acerca da mensagem que ele estava pregando. Mas muitos deles ignoraram, muitos deles debocharam. Alguns creram, mas muitos debocharam. Até não queriam nem escutar o que ele estava falando sobre a ressurreição. Falaram, não, isso aí a gente escuta depois. Então, Paulo, aparentemente, tendo pregado ali com toda a sabedoria possível, né, utilizou ali até de muitas poesias que eles conheciam, ele fez um gancho com essas poesias para tentar falar com aquele público. Ele não teve muito resultado. Então, a missão em Atenas, aparentemente, ela havia encerrado. Então, a gente também não tem nenhum relato de uma grande igreja que tenha se formado em Atenas. E, a princípio, não gerou muitos frutos dessa visita. E nós também podemos pensar que aquele ambiente havia uma arrogância intelectual, né, onde se tinha grandes pensadores, grandes intelectuais em achar que a sabedoria humana era algo ao qual eles poderiam confiar. E quando veio a verdadeira sabedoria, a sabedoria divina, eles ignoraram, por pura tolice. E Paulo aprende essa lição. Ele aprende essa lição acerca da sabedoria humana. E ele relata isso na sua primeira carta aos Coríntios. A experiência que ele teve lá afetou ele justamente da forma como ele foi pregar aos Coríntios. Se a gente for ver 1 Coríntios 2, no versículo 1, não precisa abrir, só acompanhe. Diz assim: irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que, enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso mostra justamente como a sabedoria humana ela é tola. Não vale a pena se apoiar nela. E o motivo pelo qual eles não receberam, o pessoal de Atenas muitas vezes eles não receberam essa mensagem, é porque eles não conseguiam entendê-la. E isso é relatado também no capítulo 2, no versículo 14. E diz assim acerca do homem natural: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Ou seja, ele não entendeu porque o homem natural ele não consegue entender a sabedoria divina. Por mais intelectual que ele seja, por mais inteligente que ele possa ser, ele não consegue entender. Então Paulo ele resolve partir para um outro centro de influência. Naquela época, Corinto era um grande centro de influência comercial e administrativo. Corinto era uma grande cidade importante. Ela ficava localizada ali na Grécia, na parte do sul, e era da província de Acaia. O Império Romano, naquela época, ele dividia o seu império em várias províncias, e Acaia era uma das províncias do Império Romano. E Corinto era justamente a capital dessa província. Era o local onde era a sede do governador, no caso, o procônsul também chamado. Então, você tinha Corinto um centro político, um centro de poder naquela época. E esse governador, ele tinha autoridade para julgar acerca de questões civis, acerca de, muitas vezes, desentendimentos que aconteciam, acerca de questões de legislação. Ele tinha autoridade para isso, e a gente vê no versículo que a gente leu, que justamente eles tentam levar Paulo a esse governador, a esse procônsul, para que ele dê um veredito acerca do que eles estavam levantando. Então, mostra que o governador ele tem autoridade para isso. E além dele ser um centro político, Corinto,
era também uma cidade estratégica, por conta da sua localização. Corinto, ela ficava exatamente no meio ali da Grécia, que juntava tanto a parte norte quanto a parte sul, ou seja, qualquer deslocamento que havia do norte para o sul, passavam por Corinto. E também Corinto tinha 2 portos, que ele ligava 2 rotas marítimas, uma rota que ia para a Ásia e uma rota que ia para a Itália, ou seja, recebia um grande fluxo de comerciantes, era um grande fluxo de pessoas orientais, viajantes, gregos, romanos, era uma mistura de vários povos. Por isso, Corinto era também uma cidade cosmopolita, uma cidade misturada, né, com diversos tipos de pessoas. Corinto também era uma cidade que tinha fama por ser imoral. Ela era cheia de imoralidade. Sua reputação era marcada por excessos, sensualidade, prostituição, festas, luxo, era repleta de culto pagão e perversidade sexual. Em resumo, era uma cidade rica, estratégica, cosmopolita, influente e moralmente permissiva. É difícil imaginar que um local como esse seria um solo fértil para o evangelho, se a gente imaginar, né? Hoje a gente sabe o desenrolar da história, a gente sabe o que aconteceu nessa cidade, mas imaginem Paulo chegando ali, se deparando com pessoas totalmente diversas. Imagina como ele estava pensando acerca dessa cidade. Pessoas que não tinham nenhum conhecimento com o Antigo Testamento, não conhecia nada dos profetas, não conhecia nada de Bíblia, não tinha nenhum conhecimento prévio. Mas Paulo não estava confiando em conhecimento prévio que eles teriam. Não confiava também no intelecto dele. Da última experiência que ele teve, não deu certo em Atenas. Ele confiava no poder de Deus, na mensagem de Jesus Cristo crucificado para a remissão dos nossos pecados. Ele sabia que seria um lugar onde a mensagem poderia espalhar rápido, pelo dinamismo da cidade, quantidade de pessoas que visitam, toda hora fluxo de mercadorias e comerciantes. Então tinha um grande potencial, era um ambiente perfeito ali para que fosse cumprido com a grande comissão, para que o evangelho pudesse avançar, mesmo com uma série de desafios a serem enfrentados. E Paulo segue firme, ele segue fiel na sua missão, comprometido com a grande comissão. Se a gente for ler aí nos primeiros versículos, algum tempo depois, Paulo deixa Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua esposa Priscila, depois que Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Paulo foi morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas, como ele. Todos os sábados, Paulo ia à sinagoga e buscava convencer tanto os judeus como gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Então vemos aqui Paulo avançando para Corinto. E pela graça de Deus, ele encontra conforto ali por meio de Priscila e Áquila. Se a gente for imaginar, eles foram expulsos de Roma, né? Historiadores dizem que, muito provavelmente, em Roma, estava tendo distúrbios dentro da comunidade judaica acerca de judeus que criam em Jesus como Messias e os judeus que não criam. Então, isso gerava distúrbios civis, geravam confusões. E para resolver isso, o imperador decidiu expulsar todo mundo de lá. Então, vocês imaginam, Priscila e Áquila sendo expulsos de onde eles ficaram, vão para Corinto e se encontram com Paulo. Você vê como Deus, ele move todas as circunstâncias para que mesmo de uma situação ruim ele faça algo bom. A partir dessa amizade, quantas coisas aconteceram? A igreja doméstica na casa de Priscila e Áquila, tanto em Corinto quanto em Éfeso e também posteriormente em Roma. A gente vê como Deus usa especialmente esse casal, especialmente essa amizade, para dar frutos à igreja primitiva. E Paulo, com o intuito de não pesar ninguém, ele mesmo providencia o próprio sustento. Ele mesmo trabalha ali, trabalha com tendas, para ele conseguir o recurso dele, trabalhava ao longo da semana, de forma que aos sábados ele tivesse tempo para poder ir às sinagogas e poder pregar dos gregos aos judeus e os gregos. Então ele utiliza-se desse trabalho para se sustentar.
E logo após, Silas e Timóteo, que estavam em Bereia, que tinham se desencontrado com ele, eles encontram agora com ele. E eles conseguem não somente encontrar, mas também eles trazem recursos para eles, faz de forma com que Paulo não trabalhe, Paulo fique totalmente dedicado à pregação, totalmente dedicado à sua missão. Eles trazem recursos, de certa forma, e também fazem com que Paulo tenha agora mais tempo, né? Mais tempo para estar totalmente dedicado a isso. E esse versículo ele traz algo muito interessante sobre o uso do tempo e dos recursos para o avanço do reino. E gostaria que a gente parasse para fazer uma pergunta sincera aos nossos corações. Se tivéssemos mais recursos e tempo em nossa vida, quais seriam as principais mudanças em nossa rotina e na nossa forma de viver? Vamos parar e refletir. Paulo trabalhava a semana inteira e utilizava o tempo que ele tinha no sábado para ir lá e para pregar. A partir desse momento, chega Silas e Timóteo e começa a trabalhar por ele, a sustentar ele. E o que ele faz com o tempo livre dele? Ele vai e se dedica para o avanço do reino. Fica essa provocação para nós. A gente faria o mesmo? Será que nós iríamos aumentar a nossa contribuição aqui? Será que a gente usaria o nosso tempo para servir mais a igreja? Para servir a quem precisa? Para compartilhar do evangelho para alguém? O que a gente faria? Será que o nosso problema é o tempo ou a priorização do que é importante? Fica esse questionamento. Paulo sabe muito bem o que deve ser feito e quais são suas prioridades. Sua energia e esforço é dedicado justamente para isso. Paulo entende a missão. E quanto a nós? Temos que ter discernimento em relação a isso. Pois a grande comissão ela foi designada para todo o crente. Temos um compromisso com essa comissão de fazer discípulos, de fazer o reino avançar. Não podemos nos distrair dessa missão. Temos que ser intencionais com o uso do nosso tempo. Isso muitas vezes exige disciplina, esforço, sacrifício. Nós já temos a inclinação natural da nossa carne de viver centrado em nós mesmos, de fazer somente o que a gente quer. Mas nós temos uma missão a cumprir. Não estamos aqui aguardando o tempo passar, como meros espectadores. Não estamos. Seguindo rotina dia após dia, sobrevivendo, aguardando o tempo passar, não é. Temos o exemplo de Paulo para nos encorajar a seguir, mesmo quando as condições não são favoráveis, quando os frutos não são vistos imediatamente. Paulo segue perseverante, e no versículo 6 a gente vê resistência, a gente vê novamente resistência. Em Atos 18, 6, diz assim: como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele. E a partir de agora, vou para os gentios. Vemos aqui Paulo que estava comprometido, estava dedicado com a obra. E novamente esbarra em resistência, rejeição. Mas aqui em Corinto foi de uma forma diferente. Havia uma organização ali para que ele não continuasse. Eles estavam insultando a mensagem, eles estavam ali bloqueando Paulo para que ele não falasse mais nas sinagogas. Eles estavam sendo bem incisivos com relação a isso, com relação à presença dele lá. E numa primeira leitura parece esse gesto ser algo, um descaso com relação a eles, ou algo do tipo, quer saber, agora vocês que se deem mal, ou então, quer saber, vocês não merecem mais a salvação, não. Olhando, fazendo uma leitura fria, assim, parece até que Paulo tá com essa ideia aqui. Mas, na verdade, não é bem assim, porque a gente vê esse gesto aqui em outras partes da Bíblia. A gente vê também em Mateus 10, 14, que diz assim: se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, saiam daquela casa ou cidade e sacudam a poeira dos pés. E aqui, dentro do contexto, Jesus havia enviado os 12 para que eles pudessem pregar que o reino dos céus estava próximo,
as ovelhas perdidas de Israel. Então, a gente tem ambos, nos dois contextos, a mensagem de salvação estava sendo pregada aos judeus e o gesto sendo realizado diante de uma rejeição. Mas o que significava esse gesto? Esse gesto era algo que a cultura judaica eles entendiam. Era algo que, na época, eles compreendiam o que era isso aí. O judeu, por diversas vezes, quando ele saía de um território gentil, de um território pagão, ele fazia questão de limpar suas vestes, de limpar as suas sandálias, de tirar o pó. E a ideia era justamente, não quero trazer comigo a impureza daquele lugar. Era um símbolo de separação, um símbolo de pureza ritual, um símbolo de não participação naquela impureza. Ou seja, eles não compactuavam com a forma pagã que muitas vezes se viviam. E o mais interessante aqui é que esse gesto ele é ressignificado. Porque ele pega um gesto que antes era usado em relação a territórios pagãos e aplica a eles. A mensagem implícita era: quem rejeita a mensagem do reino está se colocando na mesma condição espiritual de quem está fora da aliança. Ou seja, o gesto que vocês fazem para se livrarem da impureza do paganismo está sendo feito contra vocês, porque estão agindo da mesma forma, rejeitando Jesus. Estão agindo como quem está fora da aliança. Por isso o gesto fazia sentido no contexto e trazia uma seriedade ao judeu do que estava acontecendo. E além disso, Paulo ainda diz o seguinte, bem interessante o que ele diz, eu vou estar lendo aqui na versão NAA, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora eu vou para os gentios. Paulo traz uma ideia aqui de isenção de responsabilidade por parte dele. Como se ele tivesse feito tudo. Já fiz tudo que estava ao alcance, e Paulo se livra do peso de responsabilidade da parte de quem entrega a mensagem da salvação. Mas que peso é esse? Que responsabilidade é essa? A gente vê em Ezequiel, peço aos irmãos que abram, Ezequiel 3, de 18 a 19. Ezequiel 3, de 18 a 19. Diz assim: quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar àquela pessoa. No entanto, se advertires o ímpio, e ele não se converter de sua malignidade e dos seus maus caminhos, eis que ele morrerá na sua maldade. Mas tu estarás livre desta responsabilidade e culpa. Aqui Deus fala a Ezequiel, na figura como se Ezequiel fosse um sentinela e estivesse posto de serviço, vendo o perigo iminente aproximar e ele tendo como dever avisar desse perigo iminente, tendo como responsabilidade agir. Pensem só, Paulo sabia exatamente o mau caminho que os judeus estavam. Paulo era judeu. Ele sabia exatamente o caminho de morte que eles estavam seguindo. Eles sabiam que ele sabia que tinha rejeitado Jesus como Messias, então ele precisava mostrar isso para eles. Ele precisava mostrar que todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, que o Messias, na verdade, já havia vindo, e não o que viria. Então Paulo estava incisivamente mostrando para eles, insistindo com eles, até o ponto em que eles deliberadamente decidiram continuar no mau caminho. E nessa fala, Paulo se exime da responsabilidade e da culpa que justamente esse trecho de Ezequiel nos traz. O sangue de vocês cai sobre vocês, não cairá sobre mim. E Paulo ainda avisa, a partir de agora, vou para os gentios. Ou seja, o judeu que limpa suas vestes ao sair de um território gentil, rejeita a mensagem de salvação e essa mensagem vai agora ao encontro do gentil. Como a gente vê aqui,
nos versículos 7 e 8. Então saiu dali e foi à casa de Tício Justo, um gentil temente a Deus, que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor. Muitos outros em Corinto também ouviram Paulo, creram e foram batizados. Imaginem a cabeça de Paulo. Paulo já havia pregado aos judeus, foi rejeitado, viu um grupo se organizar e se opor a ele, recebeu alguns judeus, Crispo e sua família, alguns gentios em Corinto estavam sendo convertidos, estavam sendo batizados, mas ele sabia que a situação estava bem semelhante às outras cidades que ele tinha visitado. Ele tem um histórico muito pesado, se for ver, um histórico de perseguição, de fuga, espancamento, prisão, ameaça de morte. Ele tinha motivo suficiente para estar aflito. E poderia pensar claramente, missão cumprida. Vamos para a próxima cidade antes que me peguem. Antes que tentem me matar. Mas muitas vezes as coisas não acontecem como a gente pensa. E não foi diferente aqui para Paulo. Talvez pelo cansaço e medo, já estava pensando em partir de Corinto. Mas eis que vem um consolo, dos versículos de 9 a 11. Diz assim: certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo, continue a falar e não se cale, pois estou com você e ninguém o atacará, nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Paulo recebe o melhor encorajamento possível. O próprio Cristo o encoraja para que ele não ficasse aflito, para que ele continuasse. E o evangelho haveria de alcançar muitas pessoas ali. A gente poderia pensar, poxa, Deus poderia ter falado com ele no início, No início ali da viagem missionária, poderia falar, vão te perseguir, vão tacar pedra em você, vão tentar te pegar. Já poderia ter dado ali um spoiler ali para ele já ficar mais tranquilo e ficar de boa. Mas não é assim que as coisas funcionam, Não é do jeito como a gente quer. E Deus sabe a melhor forma como deve ser. E justamente Paulo, passando por essas dificuldades, ele fez um grande exercício de fé. Imagina nos momentos difíceis, de aflição, a quem ele se achegava. Imagina quantos momentos de oração em que Paulo estava ali, fraco, se achegando a Deus. E esse é um excelente exercício de fé. E esse encorajamento ele foi fundamental para a formação da igreja em Corinto. E ao longo de 1 ano e meio, Paulo estava lá, caminhando com eles, discipulando cada um, ensinando, exortando, caminhando junto. E justamente essa confirmação de que nada iria acontecer com ele, ela é mostrada nos próximos versículos. A gente vê se concretizando o que Deus falou. Diz assim, do versículo 12 ao 17: quando Galho se tornou governador da Acaia, alguns judeus se levantaram contra Paulo e o levaram diante do governador para ser julgado. Eles o acusaram de convencer as pessoas a adorar a Deus de maneira contrária à lei judaica. Mas assim que Paulo começou a apresentar sua defesa, Galho se voltou para os acusadores e disse: ouçam, judeus, se sua queixa envolvesse algum delito ou crime grave, eu teria motivo para aceitar o caso. Mas, como se trata apenas de uma questão de palavras, nomes, uma questão da sua lei, resolvam isso vocês mesmos. Recuso-me a julgar essas coisas. E os expulsou do tribunal. A multidão agarrou Sóstenes, o novo líder da sinagoga, e o espancou ali mesmo, no tribunal. Galho, no entanto, não se importou com isso. A gente vê aqui os judeus tentando tramar algo contra Paulo, e eles tentaram aproveitar essa mudança de governador, para justamente eles verem esse governador, de que lado que ele está. Será que ele vai apoiar a nossa causa? Será que ele vai defender a causa do judeu? Então eles tentaram pegar essa troca de governador para tentar levar o caso deles, e quando na verdade eles fracassaram terrivelmente. Ele nem ligou para essa questão. Quando ele percebeu que era uma causa meramente religiosa, não tinha nenhum crime associado à lei romana, nada que viesse imputar crime nele,
ele ignorou. Falou que eles mesmos deveriam resolver isso. E engraçado que quem queria usar o tribunal contra Paulo, na verdade, sai humilhado. E foram expulsos, o líder foi espancado. Ou seja, o que eles planejaram, na verdade, se voltou contra eles. E Deus falou que nada aconteceria com Paulo. Ele falou na visão. E por trás de Galho, dessa definição que Galho dá acerca desse assunto, temos um Deus que dá o veredito final das coisas. Um Deus que move todas as circunstâncias para acontecer justamente de acordo com seus desígnios, de acordo com a sua vontade. Galho não era contra o avanço do cristianismo, não era contra o que Paulo estava pregando, e essa conjuntura era uma conjuntura muito boa, porque proporcionava com que o evangelho avançasse. Novamente aqui a gente vê as circunstâncias sendo moldadas para o bem do povo, para o avanço da igreja. Muitas vezes não para o bem do que a gente acha que é o bem. A gente acha que o bem, muitas vezes, quando não tem nenhuma dificuldade, quando não tem nenhuma tribulação, problema. Mas o propósito maior de Deus é que o seu reino avance. Ele prometeu estar conosco nessas dificuldades, e assim como esteve com Paulo. Então a gente pode, diante disso, caminhar para um resumo e algumas aplicações acerca desse texto. A gente viu que a igreja estabelecida em Corinto, ela teve um papel fundamental por conta de Corinto ser uma cidade estratégica, ser uma localização geográfica muito boa, onde se tinha um imenso fluxo de pessoas ali, uma grande circulação comercial. A gente também viu que, além da ação soberana de Deus em abrir os olhos e os ouvidos para a compreensão das verdades espirituais, ele também governa todas as circunstâncias para agir de acordo com os seus propósitos. Isso fica evidente quando Áquila e Priscila saíram de Roma e foram ao encontro de Paulo e ofereceram ali a ele um abrigo, e como esse casal foi utilizado ao longo da igreja primitiva. Também como os judeus rejeitaram a mensagem e com isso a mensagem foi aceita pelos gentios. Então a gente vê que Deus dirige a história. Ele sustenta o crescimento da igreja e ele amplia o alcance da sua palavra. Vimos o compromisso de Paulo com a missão, permanecendo firme, mesmo em meio às adversidades, perseguições, oposições, servindo como exemplo de perseverança e fidelidade ao chamado. Então segue aqui algumas aplicações diante do que a gente viu. E a primeira delas é que a gente deve priorizar o avanço do reino. Todos nós temos rotinas atarefadas, agendas cheias, vários compromissos. A vida facilmente ela nos dá diversas responsabilidades e preocupações para que a gente possa ter. Porém, em meio a tudo isso, precisamos manter os olhos diante da razão principal do nosso viver. Não estamos aqui como meros espectadores. Cada crente foi chamado por Deus para um grande propósito nesta terra. O grande propósito, que é fazer o reino avançar, que é cumprir a grande comissão. E esse propósito, ele precisa moldar a nossa forma de viver, a nossa forma de viver no dia a dia. Como nós pastoreamos nossa casa, como evangelizamos pessoas ao nosso redor, como servimos na igreja, como discipulamos nossos filhos, como testemunhamos no trabalho e na sociedade. Isso é o que realmente importa. Nosso grande propósito não é simplesmente alcançar objetivos pessoais, cumprir metas, realizar sonhos pessoais. Não é. Tudo isso pode ter o seu lugar, mas não pode ocupar o centro. O propósito maior da vida de todo crente já foi declarado e definido por Jesus Cristo na grande comissão. Por isso, não devemos nos esquivar dessa missão, nem permitir que as preocupações venham nos distrair, venham nos afastar daquilo que é eterno.
O reino de Deus deve ser a nossa prioridade e todo o restante precisa se alinhar a esse chamado. Na nossa segunda aplicação, é que nós devemos pregar o evangelho ao ponto de eximirmos-nos da responsabilidade, assim como Paulo. O peso das palavras que traz o versículo de Ezequiel 3,18, se nós levarmos a sério, se tivermos o verdadeiro temor a Deus, de que a gente vai estar diante de Deus e vai responder pela nossa omissão. Deus vai cobrar o sangue pela nossa omissão, é muito sério. Se a gente levar a sério esse versículo, com verdadeiro temor, isso muda a forma como a gente deve agir. E muitas vezes a gente não age dessa forma por motivos banais, por vergonha, ou até mesmo naquela necessidade de agradar a todos, a gente não quer contrariar diante de uma conversa, não quer criar um certo confronto. E no caso, em situações em que a gente, por vezes, encontra insultos e zombaria, é algo bem parecido com o que Paulo encontrou. Claro que a gente não vai fazer o mesmo gesto que ele, não vai ter o mesmo significado como tinha naquela época. Mas, muitas vezes, o sacudir as vestes no nosso contexto é responder como sinal, não responder com truculência. É, por vezes, se calar. Por vezes, se calar diante de zombaria. Esperar uma oportunidade melhor para poder ir lá e conversar e explicar. Porque tem momentos que tem pessoas que estão ali só para continuarem o debate infinito. As pessoas não estão interessadas numa busca realmente em entender, não, está mais ali por conta do debate. Nessas situações a gente pode agir igual o Paulo, se calar. A gente pode ter a paz nesses casos, porque a nossa responsabilidade é testemunhar com verdade, amor e clareza, e não controlar a resposta do outro. A gente não controla o que ele vai responder. Quem convence o coração é Deus. Nós só plantamos a semente. E como última aplicação, nós devemos encarar as dificuldades e provações como oportunidades para exercitar a fé. As dificuldades e provações que surgem em nossa caminhada não devem ser vistas apenas como obstáculos, mas como oportunidades dadas por Deus para o exercício e fortalecimento da nossa fé. É justamente em meio a lutas que a fé deixa de ser apenas um discurso e passa a ser vivida na prática. Quando tudo está fácil, é simples dizer que confia. É muito simples. Porém, é nas pressões, nas incertezas, nas dores da vida, que demonstramos se de fato continuaremos avançando, confiando no Senhor. Muitas vezes nos deixamos desanimar por coisas pequenas, circunstâncias simples, contratempos do dia a dia, roubam a nossa coragem e desviam nossos olhos do propósito. Mas o Senhor usa exatamente essas situações para nos ensinar a perseverar, a depender mais dEle, a amadurecer espiritualmente, a seguir em frente pela fé. As provações, elas não são um sinal de abandono. Frequentemente, é um campo de treinamento da fé cristã. A fé não cresce na ausência de dificuldade, mas no modo como permanecemos firmes em meio a elas. E se você está aqui, você nunca escutou essa mensagem, você não sabe o que é o Evangelho, sabe que o Evangelho não é simplesmente uma ideia ou um estilo de se viver. Você pode aceitar ou não, seguir, cada um tem a sua forma de seguir, não é isso. Ele nos mostra a nossa verdadeira condição. Mostra o nosso estado de rebelião e mostra como um Deus majestoso se humilha para salvar rebeldes. Rebeldes que não mereciam essa salvação, que não fizeram nada por merecer. É esse Deus bondoso, misericordioso, que estamos falando. E que você hoje possa sair daqui com essa semente plantada,
plantar em seu coração acerca desse Deus, e que essa semente ela venha germinar e venha trazer a sua conversão. Amém, irmãos? Nós oremos. Santo Deus, Pai eterno, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Paulo, Deus, que nos confronta, Pai. A tua palavra nos confronta a viver de maneira fiel, Pai. Nos ajude, Senhor, a ser perseverantes, Pai, diante de dificuldades e tribulações, que a gente tenha como prioridade o teu reino, Deus, que a gente viva para o teu reino, Pai, para que o teu reino avance, para que a grande comissão seja cumprida, Pai. Não nos deixe distraídos, Senhor, que a gente esteja focados em Ti, Pai, focados no Teu Filho Jesus, Deus. Nos ajude, esteja conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.